Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês no bairro de Realengo, em frente ao Parque Estadual da Pedra Branca, no núcleo Piraquara. Um bairro que foi muito atingido pelas últimas chuvas, para falar com vocês um pouco acerca da geografia, de um toque geológico, de o porquê que aconteceram muito dessas situações e qual a configuração atual aqui, nesse momento geográfico. Na porção setentrional do maciço da Pedra Branca, nós temos as vertentes de Realengo até Bangu. E falar do maciço da Pedra Branca, nós precisamos entender como que ele surgiu geologicamente. O maciço da Pedra Branca, ele surge justamente quando há a colisão entre o continente africano e o continente sul-americano. Quando esses dois continentes eles entram em rota de colisão, eles formam grandes cordilheiras. E por dentro dessas grandes cordilheiras é liberado uma porção de magma, uma fusão chamada até mesmo de batólito. Ou seja, esse magma ele começa a se solidificar em grande temperatura e pressão abaixo da Terra. Logo após a abertura do Oceano Atlântico, essa rocha ela começa a aflorar por conta justamente das fraturas que a rocha começa a sofrer por conta disso. E aquilo que estava em cima acaba revelando o que estava embaixo, porque até a separação dos continentes, esse granito que acabou se formando, que é o maciço da Pedra Branca, que nada mais é que diversos tipos de granito que são formados, por isso o nome Pedra Branca, quartzo, feldespato e biotita, trazem essa configuração que nós vemos aqui no maciço da Pedra Branca. E olhando aqui para cima, a gente encontra diversos blocos que são blocos isolados ou até mesmo alternando uns com os outros. Esses blocos isolados, muitas vezes conforme a pedra do Jesus vem ou a pedra do osso, que é feita de granito, eles ficam dessa maneira justamente por conta dessas fraturas, por conta da abertura do Oceano Atlântico. Então essas fraturas começam a acontecer no interior da Terra. Quando essas rochas elas vêm para fora, elas sofrem os chamados efeitos exógenos ou efeitos externos da chuva, do calor. E toda aquela porção que envolvia essa rocha acaba sendo depositada nas partes mais inferiores, que acaba dando a planície. Então essas rochas que a gente vê no alto, parece que estão soltas, que vão sair, elas têm justamente essa configuração. Aqui nesse lado do maciço da Pedra Branca, da Zona Oeste, da vertente que vai de Sulacap até Campo Grande, a gente observa que a vegetação é diferenciada. É justamente por um fenômeno chamado barlavento e sotavento. O barlavento ele ocorre quando você tem as nuvens que vêm do oceano, que acabam se chocando com as montanhas e acaba trazendo uma umidade maior e uma floresta bem mais úmida, bem mais florescida, que é o caso do lado do maciço da Pedra Branca, que compreende a parte de Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes, Taquara. Esse lado aqui de Realengo, igual esses outros bairros que eu acabei de mencionar, acontece o sotavento, ou seja, as nuvens elas chegam mais secas e por isso que você tem essa configuração, esse tipo de vegetação aqui que se apresenta. Obviamente, são inúmeros os problemas relacionados também a esse tipo de vegetação que acaba perdendo pouco que tem, como a questão dos balões, que muitas vezes caem nessas pequenas vegetações, o desmatamento pela ação antrópica, pela ação do homem e até mesmo as estações do ano, conforme a estação do inverno, que é uma estação muito seca, que é muito propensa às queimadas. A gente observa ali a chamada cicatriz, que aconteceu justamente após essas grandes chuvas. Isso acontece quando há uma chuva muito forte, concentrada nesse relevo, conforme foi aqui em Realengo. O previsto para Realengo de chuva é cerca de 146 milímetros. Choveu aqui nessa última chuva forte, cerca de 157 milímetros em menos de 24 horas. E a gente consegue ver essa configuração dessas cicatrizes porque uma quantidade muito grande de chuva no solo ou na rocha que já está vulnerável àquela situação do intemperismo, ela acaba se desplacando. Então esse desplacamento de rocha faz com que
essas cicatrizes, que nós chamamos, deixa o solo exposto, fazendo com que essa região fique cada vez mais propensa ao processo de intemperismo. Então o que deve ser feito ali é um trabalho de reflorestamento, justamente para a água não continuar completando, aumentando essa cicatriz conforme nós vemos ali na rocha. Na subida do Parque Estadual da Pedra Branca, no núcleo Piraquara, a gente começa já a observar desde o início uns afloramentos de rocha. Afloramento é onde a rocha ela começa a ficar exposta. E aqui a gente encontra um granito já formado de biotita gneiss, ou seja, é um granito que já está em final de carreira. Então ele está bastante propenso a deslizamentos, aos desgastes e à perca desse mineral que acaba fazendo com que ele possa prevalecer. Aqui ao lado a gente tem um exemplo muito vivo, muito claro de como que isso acontece. Um pequeno deslizamento aqui na entrada mostra que as rochas elas se desprendem muitas vezes independentemente da ação do homem. Aqui a gente observa uma edificação na parte de cima, o intemperismo biológico, né, que é a ação das raízes na rocha, as raízes soltando os seus ácidos, quebrando, fraturando essas rochas, acabam fazendo com que esse processo também acabe aumentando e também a água também acaba gerando mais esse intemperismo. E aqui a gente vê essa rocha bem antiga, desde das formações dos primeiros núcleos continentais, que dá até para quebrar ela, né? É o chamado biotita gneiss, formada também por granito, né? Seus minerais indo embora e retornando à natureza, virando sedimento de novo e com uma característica meio amarelada, que é o óxido de ferro, que acaba fazendo essa coloração tipo de barranco, meio amarelado, meio avermelhado. A geografia ela estuda o espaço geográfico como um todo, que é aquelas relações sociais e como o homem se apropria da natureza para o seu benefício. Realengo está localizado entre dois maciços, o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó-Mendanha, que de certa forma torna um lugar um pouco mais quente do que outros lugares da cidade, sem falar de Bangu. E por conta disso, movimentos sociais muitas vezes acabam se levantando em prol do próprio bairro, que é o caso do movimento Parque 100% Realengo Verde. Eu estou aqui com um dos representantes do movimento, o Wagner Tomás, que ele vai falar um pouquinho sobre esse maravilhoso trabalho, né, Débora? Obrigado, André. Para mim, agradecer primeiro a oportunidade de estar falando mais uma vez, né, para as pessoas que nos acompanham, né, e os que acompanham o seu belo trabalho, que eu também tenho acompanhado, né, conhecer a natureza por vários pontos, né, não só da nossa cidade, mas em outros estados também, como eu vi. Bom, o movimento 100% Só Parque Realengo Verde é um movimento popular que já existe a média aí de 10 anos, é desdobramento de outras lutas sociais, né, e o principal que a gente tem que sempre levar em conta é lembrar que a gente luta pela última área remanescente plana bem no centro de Realengo. E o objetivo é claro, né? O professor tem feito, né, as falas sobre a questão do meio ambiente. Nós vimos aqui, bem aqui ao ladinho, né, aqui na Cachoeira do Barata, né, houve aquela tromba d'água e tudo isso é relacionado, né, às questões da natureza, o desrespeito do homem, né, que transgride as leis naturais da natureza. E a gente defende o Parque Realengo Verde pelo simples fato, mas de tamanha importância, uma área de qualidade de vida para as crianças, para os idosos, para os deficientes, para os especiais, enfim, para toda a coletividade. E a gente tem enfrentado, professor, dificuldade com o poder público, que deveria estar ao lado da população, que é bom lembrar que nós somos o quarto bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro, só Realengo, sem contar com toda a nossa vizinhança da Zona Oeste. Então é um bairro que não tem atrativos, a não ser aqui, né, o Parque da Pedra Branca, que infelizmente agora está, né, impossibilitado de entrar devido a fortes chuvas que ocorreram agora recentemente. Mas o Parque Realengo Verde, que tem a história do patrimônio da antiga fábrica Realengo de Cartuchos,
né? Ela tinha que deixar um legado para a população tão sofrida, que acorda muito cedo e tem que ir muitas das vezes para a zona sul do Rio ou para o centro, num ônibus lotado, sem nenhum tipo de qualidade, né? A gente aqui, isso não é questão de um governo, de outro, né? Isso é uma coisa que vem ao longo dos anos, e a nossa luta agora chegou ao ponto de dizer, não, nós agora temos que tomar conta do nosso território. São moradores, é bom lembrar que são moradores de vários segmentos profissionais. Nós temos professores, doutores, temos pessoas comuns, né, que trabalham como operários, temos também pessoas desempregadas, né, que é uma realidade no país, mas todos imbuídos, né, pela luta de uma qualidade de vida. Realengo, como o professor bem disse, todo mundo deve saber, assim como Bangu, é um bairro super quente, temperaturas altíssimas, e infelizmente não foi planejado urbanisticamente. Nós temos uma deficiência muito grande, professor, né? O senhor deve ter visto pouquíssimas árvores na rua, né? No dia de muito calor, as pessoas normalmente passam mal, não conseguem sair, como diz até alguns companheiros do movimento, como o Leandro, diz que só dá para sair aqui em Realengo depois das 4 horas da tarde, começa o sol a esfriar. Então a nossa luta é essa, é a luta de moradores, de pessoas simples, mas que graças a Deus tem mostrado aos nossos fiscais natos, que são vereadores ou deputados, que nós, moradores, estamos atentos para que o recurso chegue em Realengo e principalmente que eles votem a favor da população. Então eu agradeço mais uma vez, né, professor, por você estar dando essa oportunidade de a gente levar a mensagem às pessoas. E aqueles que quiserem nos conhecer melhor, temos o nosso Facebook chamado Parque de Realengo Verde. Professor, excelente. Professor André, muito obrigado, hein? A gestão ambiental ela é uma capacidade de interpretar os especialistas do meio ambiente em prol daquele local. Então você vai ter um geólogo, vai ter um sociólogo, vai ter um antropólogo, vai ter um historiador, enfim, pessoas para poder lidar com essa realidade, ou seja, o ambiente. Porque o ambiente ele é uma construção social. Ele é feito pelas pessoas que compõem esse território. Então os governantes eles não podem ou não devem construir, prevalecer sem antes ouvir as pessoas, sem antes ouvir as pessoas que compõem esse ambiente. Aqui em Realengo é um exemplo disso, principalmente com o Parque Realengo Verde, na qual a ideia é tornar mais ainda o processo de verticalização com um conjunto de prédios, ao invés de tornar uma área verde num bairro que é extremamente quente. E olhar para essa paisagem aqui no bairro do Barata, em Realengo, e ver toda essa destruição pela chuva, me faz pensar de como que a gente constrói esse ambiente. A gente fica muito projetando, pensando no futuro, mas aquilo que a gente faz agora, muitas vezes acaba tendo consequências para o momento atual, para o momento de agora. Então essa preservação, toda essa consciência, ela deve ser constante na nossa vida. Tá bom, pessoal? Um abraço. Não esqueçam de fazer a inscrição no meu canal. Valeu!